Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG do site www.pensandorpg.com.br. E hoje eu vou falar aqui de 3 tipos diferentes de mestres de jogo, né? Eu falei sobre na semana que eu ia fazer esse podcast, eu ia fazer sobre 4, mas eu vou explicar por que eu resumi para 3 bem rapidinho já. E para quem estiver ouvindo, né, saiba que lá no site vai ter os 3 tipos num artigo que vocês vão poder ler para poder rever os conceitos desse podcast se vocês quiserem lá. Vai estar no post do próprio podcast, né? E no YouTube eu vou colocar na tela os tipos de mestre com suas descrições para vocês poderem acompanhar também. Podcast, como eu falei, eu quero que saia às 11 horas, mas como segunda, por causa do problema, eu tive vários problemas com a Audacity, tive várias coisas durante essa semana, acabou saindo à noite, eu preferi soltar todos à noite, semana que vem eu tento soltar todos de manhã. Sexta-feira eu talvez solte à tarde, porque à noite aí o pessoal acaba não escutando tanto também, né? Mas vamos ver. Então eu vou falar sobre 3 tipos de mestre de jogo aí pra vocês, e é interessante vocês entenderem que são 3 estereótipos, né, na verdade, e que no geral, como no podcast em que eu falei sobre os tipos de jogadores, você vai ter um pouco de cada um, né? São 3 coisas que os mestres têm, né? Características grandes que os mestres têm, que geralmente você vai ter muito de um pouco de outro e tal, mas você normalmente vai ter um pouco de cada um. Só que uma dessas características vai ser mais predominante no seu tipo de mestragem, vamos dizer assim. Como eu disse, eu ia fazer 4 tipos de mestre, mas aí eu reparei que um dos que eu queria botar, que era o improvisador, ele não é necessariamente um tipo de mestre, né? Ele é uma característica, na verdade, que todo mestre tem que ter, que é essa capacidade de improvisar. Alguns podem planejar mais ou menos, mas todos vão acabar tendo que improvisar, e na realidade a sua capacidade ou não de improvisar bem, no geral, acaba dizendo se você é ou não um bom mestre. E aí entra o que a gente falou no podcast de improvisação, que às vezes você montar uma estrutura muito boa, você tem uma estrutura muito boa, como uma aventura pronta, ou então você criar um mundo fantástico, incrível, uma trama fantástica, incrível, ou uma estrutura para você poder improvisar em cima dela, tudo isso faz parte, né? Preparação, e faz parte também de você ser um bom mestre, porque te ajuda a improvisar. Mas é justamente a capacidade de lidar com os imprevistos, vamos dizer assim, é que te torna um bom mestre, mesmo que você tenha se preparado para isso. Então, na verdade, essa não seria uma característica do mestre, o improvisador, né? Porque, com exceção de quando a gente falar de alguém muito ruim, que é alguém, por exemplo, que não prepara absolutamente nada mesmo, senta e começa a tentar improvisar, e o jogo acaba, em geral, ficando uma droga. Então, esse seria um mestre super ruim, um improvisador. Então, eu quis tirar dos 3 estereótipos que eu vou trabalhar. E o primeiro aí seria o contador de história, né? Eu, particularmente, me identifico mais com esse lado de contador de história, que ele é um mestre que ele vai gostar de trabalhar com a trama, com os personagens, com os NPCs, mais até do que no world building, né, que é a construção de mundos, e mais até do que na ação ou nas batalhas. Então, no geral, para um contador de histórias, a maioria das batalhas, não todas, tá? É claro, depende do sistema, né? Quando, por exemplo, eu vou jogar Dungeons & Dragons, eu acabo tendo mais batalha do que o normal, mas se eu jogo GURPS, Storyteller, Senhor dos Anéis, Game of Thrones RPG, Harry Potter ou qualquer outro RPG que eu basei com os sistemas que eu já criei, isso já vai variar mais, entendeu? Num Storyteller você vai ter muito mais a história e muito menos as batalhas e tal, mas em geral, pro mestre que é um contador de histórias, as batalhas elas tendem a ser importante para a história, vamos dizer assim, né? Então, às vezes elas são grandiosas ou elas são simplesmente importantes, e dentro da batalha pode haver conversação, exploração e etc, como eu falei num podcast, acho que sobre Storm King's Thunder, sei lá, que eu falei da narração de que o jogador pulou o muro e começou a pesquisar e procurar as coisas, isso era o meio da batalha, eu tava narrando a batalha, já tava jogando por turnos, e mesmo assim o cara tava jogando quase como se fosse uma exploração normal fora de batalha, porque a própria batalha tem história dentro de si. Então geralmente é assim que um contador de história vai levar a batalha, e fora isso é um cara que vai querer desenvolver uma trama legal, interpretar bem os personagens, então vai parar um tempo, como eu falei, né, quando eu fui mestrar e tinha um gigante que eu achava um NPC bem maneiro, eu alonguei aquela cena pra eu poder interpretar ele bem, pra poder fazer os jogadores se envolverem com aquele NPC, sabe? E geralmente um mestre assim vai fazer isso, ele vai criar NPCs memoráveis, vilões memoráveis e algumas cenas memoráveis, às vezes até com um NPC bobo, você vai acabar fazendo os jogadores se desenvolverem um grande laço, porque você está muito preocupado com a história. Você também vai tender a gostar de ter tramas complexas, né? Eu gosto muito de ter essas tramas complexas. Isso talvez seja uma herança da gente ter jogado por muito tempo
o Storyteller, que é o vampiro, o lobisomem, etc. Já que a gente não gostou muito da terceira e da quarta edição do D&D, então por muitos anos a gente não jogou Dungeons and Dragons até a quinta edição. A gente jogava de vez em quando Cyclopedia, que é como a gente começou a jogar. E aí só na quinta edição que a gente voltou mesmo. Então a gente jogou muito Storyteller, que é o vampiro, como eu falei, e eles geralmente têm tramas muito profundas, personagens muito profundos e reviravoltas. E os meus jogadores adoram isso, eles adoram tentar entender a trama, tentar prever o que vai acontecer, e aí ser mais esperto do que os vilões, ou então tentar descobrir o segredo que eu tava tentando esconder. Eles gostam muito disso, de descobrir a trama, de sacar se aquele NPC, conversar bastante com ele pra sacar se ele tá mentindo, se ele não tá mentindo, essas coisas assim. Adoram também as reviravoltas e tal, então eu gosto de mestrar assim, porque eles gostam também de jogar assim. E esse é o mestre mais contador de histórias. E o grande defeito que o mestre contador de histórias pode ter é amar demais a sua história, os seus personagens, né? Então ele não vai conseguir matar os NPCs, os vilões são sempre imbatíveis, os NPCs são sempre muito mais importantes e efetivos do que os jogadores, né? E em geral, o outro risco, o grande risco do contador de histórias é achar que a história é sua. Né? Aqui, o que eu falei? Que eu gosto de botar tramas complexas e tal, por quê? Porque os jogadores gostam de tentar desvendar elas. Eles gostam de eles mesmos criarem novas tramas e tal. Então, quer dizer, eles têm o agenciamento para poder mudar a história do mundo, do jogo, se eles quiserem. Já um mestre que não é bom como contador de história, ele vai ter uma história linear demais. É o que a gente chama do Railroad, né? Que aí não importa o que o jogador faça, aquele NPC não vai morrer, né? Ou então, mesmo que eles tomem decisões erradas e tal coisa vai acontecer, mesmo que eles não quisessem que ela acontecesse ou tomassem as decisões erradas para ela acontecer, mesmo assim ela vai e acontece, entendeu? Então os jogadores são forçados a caminhar por esse trilho para seguir a história que o mestre bolou, porque ele se apaixona pela própria trama e as reviravoltas que ele pensou e não consegue abrir mão disso. A outra possibilidade também é quando, por exemplo, como eu disse, os meus jogadores gostam de tentar descobrir as minhas tramas e as reviravoltas, etc. E aí de vez em quando eles descobrem. E aí tem mestre que não gosta disso, muda pra poder dizer, ah, vocês acharam que era isso, mas na verdade era isso aqui. E aí leva eles pra outros caminhos, ou seja, ele tira de novo o agenciamento do jogador de ter descoberto aquela parada, ele não dá recompensa pra ele, simplesmente pra continuar com a ideia de que o vilão é super sinistro e vai sempre ser mais inteligente do que eles, e coisas desse tipo. O segundo estereótipo aí, né, que eu tenho também, como eu falei, todo mundo tem um pouco de todos eles, né, e dependendo do sistema você pode ser mais um ou mais outro, né, ampliar um pouco o seu lado para um lado ali ou para outro lado aqui e tal, mas é o construtor de mundos, né? E aí que ele difere bastante desse contador de histórias, porque, por exemplo, um contador de histórias, ele pode criar um mundo que nem eu. Eu vou criar vários NPCs importantes, cidades importantes, coisas importantes e tal, mas eles são mais um guideline, né? Uma estrutura para eu poder criar a partir dali e deixar as coisas florescerem, né? O criador de mundo não. Então por isso que, por exemplo, eu joguei as Aventuras Prontas e eu gostei bastante até, porque eu ainda consigo interpretar bem a fundo os personagens daquela história e mudar algumas coisas na trama, deixar os jogadores mexerem na trama e responder a isso, né? Mas mal ou bem eu tô jogando com um mundo criado por quem criou aquela Aventura Pronta, que ainda baseada no Forgotten Realms, que também é um mundo criado. E aí o que muitos falaram nos comentários, né? Ou pelo menos alguns falaram nos comentários, que eles até acham legal jogar se alguém mestrar, mas quando essa pessoa mestra, ela quer criar o próprio mundo e não jogar no mundo criado por outra pessoa. Geralmente isso é um construtor de mundos, que ele vai querer de fato, eu vou construir um mundo tipo Forgotten Realms, vai ter 50 cidades, um monte de coisa e tal, o cara pode criar línguas diferentes, culturas diferentes, né? Pensar em quais são os deuses daquela sociedade, às vezes criar os seus próprios sistemas de magia, entendeu? E é por isso que eu falo que dependendo do RPG você varia. Então quando eu jogo Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos RPG, D&D, quando eu tô jogando essas aventuras prontas, eu sou muito mais contador de história do que construtor de mundo. Mas muitos GURPS que a gente jogou, eu criei sistemas de magias inteiros, até sistemas para esses sistemas de magias inteiros para poder jogar, e mundos inteiros pra gente poder jogar. E isso era um lado muito mais construtor de mundo meu, porque era o que pedia esse sistema, ou que era o que a gente tava com vontade de jogar, então por isso que eu quero mostrar como isso é fluido. Mas esse construtor de mundo, ele vai fazer exatamente isso, né? O Tolkien é aí um grande exemplo do construtor de mundo que criou línguas diferentes, criou as diversas eras do que aconteceu nas diversas eras daquele continente, daquele mundo que ele criou. E aí o cara quer criar isso para deixar os jogadores jogarem livremente e se divertirem e poderem brincar nesse mundo que ele criou, né? Esse é o mestre construtor de mundo. E é muito, muito, muito legal, né? E o possível defeito
né? Como vai ficar óbvio ele amar demais o mundo que ele criou, ou criar muitas coisas e muitas e muitas e muitas coisas no mundo, mas não criar aí histórias, né? É construtor de mundos mais e contador de história de menos, vamos dizer assim. E pode haver o problema do contrário também, né? Que aí você tem muita trama, mas não tem um mundo que te dê bases para isso. Mas o construtor de um mundo que problemático, vamos dizer assim, geralmente ele é o que vai cair naquilo que eu já critiquei aqui, que é o excesso de liberdade. Ele constrói um sandbox, ele constrói um mundo inacreditável para os jogadores jogarem, né? Mas ali tem tanta coisa, tanta coisa, que os jogadores não sabem para onde ir e às vezes ele não cria os fios de trama, as coisas para os jogadores poderem, pelo menos pegar ou começar, né? E não tem esses conflitos que vão gerar ou fazer com que o grupo se mova e eles ficam perdidos sem saber o que fazer. E aí o resultado é que ninguém faz nada no RPG e o RPG fica meio chato. Então esse seria o principal defeito do construtor de mundos. Mas geralmente é um cara que realmente gosta muito do jogo, gosta muito de criar. E muitas vezes traz uma experiência fantástica, né? Para os seus jogadores. Porque é legal você embarcar no mundo de alguém e tal. Como eu falei, né? Nesses GURPS que eu criei. Eu criava até sistemas de magia e etc. E era uma coisa meio Brandon Sanderson. Porque aí os jogadores não sabiam toda a extensão daquele sistema de magia, então os personagens iam descobrindo o mundo e as magias do mundo, as habilidades do mundo, conforme eles iam jogando, né? Conforme esses personagens iam conhecendo mais desse mundo, vivendo a vida deles, então os jogadores iam descobrindo junto com os personagens. Isso era sempre muito legal, porque aí juntava com o que eu falei antes do contador de histórias, deles estarem tentando descobrir o mistério daquele mundo, que era o próprio sistema de magia, né? Aliás, apesar de eu já ter feito podcast sobre sistema de magia, eu quero fazer um vídeo bem enxuto sobre isso também, que eu acho que o pessoal vai gostar, com aquelas animações e tudo mais. Mas enfim, e aí vem por último Fissurado em Ação. E aí esse é aquele que ele pode ser um construtor de mundo, pode ser um contador de histórias, né? Mas você também tem o cara que é muito fissurado em ação, que é o lado ruim. Nisso ele bate um pouco com o improvisador, né? No sentido de que não é necessariamente um estilo, mas mesmo assim, por exemplo, quando eu jogo D&D, às vezes tem algumas sessões em que eu tô muito mais focado na ação, né? Eu seria muito mais um fissurado em ação, que é de criar umas batalhas sinistras, criar uma dungeon em que eles vão ter que batalhar, investigar e fazer um monte de coisa, e isso mexe com os jogadores, desafia os jogadores, é aquele lado do game que é bom. Então tem momentos em que esse lado mais fissurado em ação ele pode ser maior, e às vezes até pode ser uma característica daquele mestre predominante mesmo, e isso não ser uma coisa ruim, diferentemente do improvisador. Por isso que eu quis colocar aqui como um dos estereótipos, que é o cara que gosta muito, pensa muito, cria batalhas muito legais, sendo para sistemas que são meio wargame, como D&D, Pathfinder e etc. Como em outros sistemas também, ele vai bolar grandes batalhas, vai bolar coisas grandiosas, vamos dizer assim, épicas, né, de combate, de guerra. E os jogadores vão se amarrar, né? Por exemplo, no Senhor dos Anéis, quando eu jogo ele, a gente não joga com grid, mas mesmo assim a gente tem umas batalhas fantásticas, eles têm um sistema de batalhas de guerra fantástico, que é o sistema Coda que eu jogava, e geralmente as batalhas os jogadores se amarram, são momentos que eles se amarram. Então são sessões em que eu tô muito mais assim, fissurado por ação nesse sentido. Mas como eu disse, é uma coisa que pode ser predominante. E especialmente se o grupo com o qual você joga gosta muito disso. Porque se é um grupo que gosta muito das ações e da dungeon e etc., você pode jogar sessões que são muito mais voltadas para isso, quase todas elas e quase sempre, sem problema. É o que eu falo aqui, às vezes as pessoas têm muito preconceito com o pessoal só quer batalhar ou qualquer coisa assim. Cara, se aquele grupo se diverte jogando desse jeito, não tem problema nenhum. O mestre vai jogando eles de dungeon pra dungeon e tal. E eles vão achar maravilhoso e tal, sem ter tanta interpretação assim, porque nem todo mundo, às vezes, tem até a capacidade de interpretar tão bem, entendeu? Então, acho que é um estereótipo que é importante e é um que todo mundo, todos os três, todo mundo tem, foi o que eu falei. Mas de vez em quando, algumas pessoas têm um pouco mais esse, e não é uma coisa ruim, embora muitos julguem como uma coisa ruim, mas pode ser uma coisa ruim. E qual seria os possíveis defeitos desse fissurado em ação? É justamente isso, né? Você exagerar no número de batalhas num dia e só ter batalha, 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 e não ter variação nem entre as sessões, você sempre batalha, 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 e aí você começa a jogar, na verdade, mais um jogo de tabuleiro do que um jogo de interpretação, né? E aí, se isso for para um lado exagerado, e se o seu grupo não gostar tanto disso ou quiser um equilíbrio nisso, fica chato e acaba virando um wargame, vamos dizer assim, né? Os jogadores desanimam, porque não tem trama, não tem nada, não tem nenhum conflito para mover o grupo. É quase como se fosse um jogo de videogame Dungeon Crawler, né? Que você sai andando pela masmorra e foi. Então, esse seria o principal defeito. E aí eu acho que vocês pensarem nesses três estereótipos, você conseguem ver o que dá um mestre. Geralmente um mestre é uma mistura desses três estereótipos, e aí aquele julgamento de, ele tem a capacidade de improvisar
ou não, né? Então a improvisação seria só um quarto elemento, mas esses três aí é o que formam o mestre, e o quarto é o julgamento de que, juntando todos esses três elementos, ele consegue improvisar bem ou não, é o que vai mostrar a capacidade dele ter uma sessão bem agradável ou não tão agradável assim. Então espero que vocês tenham gostado do podcast aí, galera, e até o nosso próximo episódio.